Boa noite a todos. Boa noite, Visoli. Parabéns pela vitória. Começamos aqui a entrevista coletiva com o técnico do São Paulo, Marcos Visoli, comandando interinamente a equipe. Thiago Fernandes, Portal UOL, por favor, pode abrir. Boa noite, Visoli. Primeiramente, parabéns pela vitória. Mais do que a vitória de hoje, o torcedor de São Paulo também está muito ansioso para quem vai chegar para assumir o seu cargo em breve, que é o Hernan Crespo. Depois desses 2 jogos à frente da equipe, 2 bons jogos, o que você, Visoli, pode dizer ao Hernan Crespo que ele vai ter que enfrentar à frente do São Paulo? O que será benéfico para ele, o que ele pega de legado do trabalho anterior e o que ele terá que fazer pensando no trabalho dele à frente do São Paulo? Bom, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras e muito satisfeito, muito alegre por ter conseguido, junto com a equipe, esse resultado. A gente tem uma certeza de ajuda. Então, a gente está muito consciente disso, está muito em paz, para que a gente possa, sem dúvida, ajudar o Crespo e sua comissão que vão chegar. O lado positivo, tem muitas coisas boas, né? O lado positivo é o que a gente tem que explorar, né? O lado negativo são as coisas que um treinador, quando chega, quando ele começa a trabalhar com uma equipe, ele começa a perceber quais as dificuldades que ele vai ter. Então, é muito mais fácil passar as coisas positivas, passar aquilo que esse grupo tem de bom, e deixar que as coisas negativas, ele mesmo, com os olhos da própria comissão dele, eles possam entender que eles precisam melhorar. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Visoli, tudo bom? Boa noite. Parabéns pela vitória. Visoli, hoje o São Paulo quebrou um momento ruim, né? Não tinha vencido em 2021 e também contra o Grêmio, pessoalmente, né? Nessa relação São Paulo e Grêmio, São Paulo não vencia desde 2005. O quanto essa quebra de sequência negativa de resultados e ainda mais essa sequência pessoal entre São Paulo e Grêmio pode auxiliar o São Paulo nessa reta final de 3 jogos no Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo ainda matematicamente tem chance de títulos, por mais que seja improvável ver o São Paulo campeão no cenário atual. Obrigado, Visoli. Boa noite. Boa noite. É importante as pessoas entenderem que, sem dúvida, o resultado de hoje foi um resultado realmente que eles já vêm buscando há muito tempo. O jogo passado, infelizmente, nós tivemos um tropeço, mas buscamos o resultado e nós, na minha visão, nós tivemos o domínio, tivemos a posse, tivemos a qualidade, perdemos alguns gols que a gente poderia, sem dúvida, tá conquistando hoje a segunda vitória. Em relação ao Grêmio, é muito difícil jogar no Sul, né? É muito difícil jogar aqui contra um time que é qualificadíssimo, um time que se ganha da gente hoje iguala ou passa a gente em pontuação. Então, o mais importante de tudo isso que eu vejo é que a vitória ela ia chegar. Se você pegar a minha entrevista passada, eu bati na mesa e falei algumas coisas em relação a ela vai chegar. Não sabemos quando, mas ela tem que chegar. 2021 é um ano de novidades, de surpresas para o São Paulo, novidades para o mundo sobre essa pandemia que veio, novidade do treinador, do torcedor são paulino, que são mais de 22 milhões, esperar um novo treinador. Eu, como cara da casa, como um treinador da casa, então eu, sem dúvida, com as pessoas que trabalham dentro de São Paulo, a nossa ajuda vai ser muito grande em relação à permanência e o trabalho realizado pelos argentinos, principalmente pelo Crespo. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Visoli, boa noite. Você tem muito tempo de São Paulo como jogador, como atleta e agora como treinador, né? E você, em pouco tempo em que assumiu aí logo depois o Diniz, conseguiu recuperar a parte anímica dessa equipe, a confiança é bem diferente. Você já chegou a uma conclusão do porquê o time ter desmoronado psicologicamente como foi no começo do ano até agora? E eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho para recuperar essa confiança em tão pouco tempo. Ô Marcelo, um abraço para você, querido. Faz tempo que a gente não se fala. Vamos lá.
Você sabe que foi a comissão passada, dirigida pelo Fernando, era uma comissão muito otimista, muito. A gente não tem palavras, rapaz, de como nós chegamos aonde nós chegamos em relação aos 7 pontos que a gente tinha como liderança. Então, eu não sei te responder também, não consigo te responder. O que eu vejo é que faltava uma vitória nessa sequência quando eles estavam aqui. Então, a minha chegada, que já era permanente, que eu já estava aqui, a única coisa que eu tentei colocar na cabeça deles, enfim, no coração deles, porque hoje a palestra foi sobre coração, Marcelo. Esse coração que bate, né? Esse coração que tem vida, esse coração que sente, né? A dor, sente a tristeza, mesmo sendo jogadores consagrados, jogadores que têm grandes salários, eu acredito nisso, de grandes conquistas, jogadores jovens. Então, o que eu vi nesse dia de hoje foi que eu falei para eles, nós temos coração. Esse coração que realmente ele é diferente, ele bate. A gente só não vai entender quando a gente morrer, porque aí ele para de bater. Enquanto ele está batendo, muitas emoções vão acontecer. E hoje eles foram realmente muito valentes, muito fortes, muito corajosos, encararam de igual para igual uma equipe fortíssima do Grêmio aqui no Sul. Eu acredito que não somente a minha palavra, mas a palavra de todos que trabalham no São Paulo, que é esse staff grande, né, que vai ajudar, sem dúvida, o Crespo a crescer junto conosco, a ser realmente, entender o que é São Paulo Futebol Clube. Pode tirar aí. Priscila Senhorais, TNT Esportes. Tudo bem, Visoli? Boa noite. Como o Giovanni falou, né, a chance de título do São Paulo, é claro, é muito pequena, depende de uma combinação de resultados, mas sempre vai ter aquele torcedor que guarda uma esperança e que torce para essa combinação, né? O que você falaria para esse torcedor? O que esse torcedor pode esperar do São Paulo, particularmente nessas 3 rodadas finais? Esse torcedor é o nosso, né? Esse torcedor é aquele que ainda acredita em algo, né? E é aquilo que a gente faz no dia a dia com esses atletas, conosco mesmo, dia a dia, pensando sempre em resultados positivos, pensando sempre em conquistas. Então nós não estamos mortos, né? Enquanto existe uma esperança, e essa foi também uma parte da minha palestra, né? Nós estamos na UTI, estamos sendo tratados pelo tubo ainda, com dificuldade, mas estamos respirando. Enquanto há respiro, a gente tem esperança, sem dúvidas, desse torcedor aí que acredita que alguma coisa pode acontecer. Até desligarem os aparelhos, nós estamos respirando. Guilherme Pradella, CBN. Tudo bom, Visoli? Boa noite. Eu queria tratar de 2 assuntos contigo. O primeiro sobre a presença do Gonçalo Carneiro como titular. Teve uma participação importante hoje, e é um jogador que tem contrato se encerrando já no próximo mês, no final do próximo mês. Queria saber de você se, na tua visão, ele é um jogador importante que pode ajudar, e se o São Paulo deveria seguir com o Carneiro. E o segundo ponto é o seguinte: na primeira coletiva tua, você disse que tentou implantar algumas coisas no time do São Paulo, basicamente tentando eliminar uma outra situação que não estava dando certo. E hoje a gente viu muito ligação direta, cruzamentos buscando o próprio Gonçalo Carneiro. Na tua ideia, o São Paulo pode jogar melhor desse jeito, sendo um time mais direto? Obrigado. Bom, primeiro em relação ao Carneiro, né? O Carneiro, na minha realidade, a nossa escolha em relação ao Carneiro no jogo de hoje era uma surpresa, né? Porque como o Carneiro é um atacante de área, muito forte fisicamente, não é lento, é rápido, é canhoto, consegue segurar os zagueiros, a gente imaginava, sem dúvida, um jogo hoje como aconteceu. Um jogo de muito contato, um jogo de muito trabalho físico, enfim. Mas ainda existia uma dúvida em relação ao Carneiro pelo tempo que está sem jogar, né? Pelo tempo sem ativar. Está trabalhando no dia a dia, mas o jogo é jogo, né? E em relação à pandemia, nós tivemos alguns problemas, não somente nós, como os clubes, em fazer jogos amistosos, treinamentos com categorias da base, para que esses atletas como o Carneiro, o próprio Rojas, e outros que não tiveram jogos constantes, para que eles pudessem atuar. Então não foi surpresa para mim ver um Carneiro lutando, brigando
porque o jogo passado já ele entrou nessas condições aí. Em relação à permanência do Carneiro, sem dúvida já existe uma análise feita por profissionais, pessoas realmente responsáveis dentro do clube. Se eu puder realmente, e vou sem dúvida ter o meu comentário, mas o interessante é a chegada de outro treinador também, das características que nós precisamos. O Carneiro é único, né, porque é um cara de área, um cara que sai da área, mas mais qualificado para ficar dentro da área. E no jogo de hoje, em relação a tudo isso que está acontecendo, foi porque o Luciano flutuaria e ele ficaria mais dentro. Então, torcer para que ele possa, sem dúvida, ser uma novidade futura aí para o São Paulo. Para fechar, Priscila Senhorães, TNT Esportes mais uma vez. Visoli, eu queria levantar um outro ponto com você. Você esteve presente aí depois da demissão do Diniz, onde começaram a surgir vários boatos, né? Muita coisa de internet, a gente sabe como a rede social hoje interfere nos clubes, enfim. E aí vários nomes de jogadores começaram a ser falados pelo torcedor de maneira negativa, né? E de certa maneira agora o São Paulo respondeu, no último jogo também melhorou um pouco o rendimento. Como que vocês estão fazendo esse trabalho para não deixar que esses jogadores se percam, né? Que eles de fato saiam do clube, que eles queiram sair, que o psicológico impeça uma boa atuação? Enfim, muito obrigada. Ô Priscila, é uma coisa muito difícil de se fazer, né? As redes sociais hoje invadiram de uma maneira muito forte, né? Então, a gente tem que blindar algumas coisas, né? Fechar algumas coisas, né? Mas nós temos pessoas competentes para isso, que realmente trabalham nisso aqui. Um está aqui com a gente, e a gente tem essas possibilidades de falar. O Felipe, o Juca, são pessoas que realmente seguram muita onda nessa daí. Mas a notícia ela sempre chega de uma maneira, né? E hoje o atleta ele tem que estar preparado para tudo isso, né? Eu acredito que em relação a tudo isso que se fala e tudo isso que se comenta, a gente só dá a resposta de um jeito, Priscila, né, com bons resultados. Os bons resultados faz com que esse time que tinha 7 pontos na frente era considerado o melhor time do Brasil, era considerado um time que realmente jogava futebol, que estava jogando um futebol diferente, e de repente tudo desmoronou. A nossa ideia como interino e como treinador hoje é realmente manter uma situação muito mais favorável. O que seria favorável? As coisas positivas, né? As coisas positivas, elas traz atos positivos, né? Então, esse é o mais importante. Obrigado, Visoli. Obrigado a todos. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o técnico interino do Tricolor após a vitória contra o Grêmio. Abraço, boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.